E olha só, gente, hoje no nosso quadro de saúde aqui nós vamos falar sobre tireoide, os problemas, sintomas. E o nosso convidado é o médico Mário Toscano Filho. Ele está aqui com a gente, vai tirar nossas dúvidas, as dúvidas de vocês aí de casa. Então, bora interagir com a gente. 4599254747. Boa tarde, Mário. Tudo bem? Boa tarde, Mauro. Tudo jóia? Tudo ótimo. Então, sempre bom voltar aqui. Não, é muito bom para falar de um assunto aí que desperta a curiosidade quando a gente fala da tireoide. É isso que engorda? Não é isso que engorda não, gente. Ele vai contar certinho o que engorda a gente aqui. Mário, então vamos falar, o que é essa tal de tireoide? Vamos lá. Então, inicialmente, a tireoide é uma glândula endócrina que nós temos localizada na região anterior do pescoço, no formato de escudo ou borboleta, né? Tanto é que o símbolo mundial da tireoide é uma borboleta, e é comandada pelo sistema hipotalâmico hipofisário tireoidiano. E, Mário, assim, quais são os principais problemas que a tireoide pode levar aí ao desenvolvimento? Para a gente poder entender e começar o pessoal a interagir com a gente também. Vamos lá. A tireoide, na verdade, é uma das principais glândulas nossas, endócrinas. Então, ela é responsável pelo funcionamento de todo o nosso metabolismo. Os principais problemas que podem acometer a tireoide são as doenças autoimunes, as doenças agudas da tireoide ou crônicas, que daí podem desenvolver o hipo ou o hipertireoidismo, que depois eu vou falar um pouco mais detalhadamente. Outra situação muito comum são os nódulos na tireoide, a doença nodular, e quando esses nódulos são malignos, podem gerar o câncer de tireoide, que existem 4 tipos: o papilífero, o folicular, anaplásico e o medular, que são causas mais raras de problemas na tireoide. E assim, Mário, quais que são os principais sintomas que é algo errado com a tireoide? Que as pessoas às vezes têm que ficar atentas ali e procurar o médico também e falar, ó, tô meio preocupado. Então, os sintomas mais comuns pela prevalência ser maior que a do hipotireoidismo, né, que é a falta do hormônio tireoidiano, então pode levar ao ganho de peso, como você falou inicialmente, ou a dificuldade em perder peso, porque lentifica o metabolismo. Também pode gerar sintomas como cansaço excessivo, sonolência, dificuldade de concentração, queda de cabelo, as unhas ficam mais frágeis, a pele fica mais ressecada, o intestino fica mais lento, tende a uma constipação, aumenta a pressão arterial. E no caso do hipertireoidismo, quando tem o excesso de produção de hormônio tireoidiano, é justamente o oposto. São situações que aceleram o metabolismo. Então, a pessoa tende a perder peso, tende a ter uma sudorese excessiva, ter irritabilidade, insônia. Nas mulheres pode provocar irregularidade menstrual, pode aumentar risco, por exemplo, de um abortamento nas gestações, se uma doença da tireoide não tratada. Pode gerar também o bósteo, né, que é a inflamação da tireoide, quando fica aumentado, e também a proptose ocular, que é aquele olhar assustado em pacientes que têm o hipertireoidismo. E assim, quem deve ficar atento, Mário, aí, aos problemas de tireoide? Bom, os problemas da tireoide acometem todas as idades, tá? De crianças, bebês, crianças, adultos a idosos. É mais prevalente em mulheres jovens, tá? Principalmente o hipotireoidismo, mas assim, todos devem fazer exames, nos exames de check-up, incluir, por exemplo, a dosagem do TSH, que é para ver como é que está o funcionamento da tireoide, tá? Por exemplo, uma gestante que tem hipotireoidismo pode ter risco de um abortamento. Uma criança, um bebê recém-nascido com hipotireoidismo não tratado pode desenvolver retardo mental, pode então desenvolver atraso cognitivo, baixa estatura, não crescer adequadamente, enfim, então atrapalha todo o desenvolvimento. E assim, e como que é feito esse diagnóstico de problemas de tireoide? Como que é feito, assim, para você ter certeza? Porque a gente viu que são vários sintomas ali, que às vezes é do dia a dia também, esse calor em excesso, mas como ter certeza? Exatamente, são sintomas muito inespecíficos, né? Um cansaço pode estar ligado a qualquer outra situação, mas assim, são exames extremamente simples, tá? Um exame simples de sangue periférico, é dosado o TSH e o T4 livre, que são os principais marcadores que a gente precisa dosar da tireoide. Quando tem alteração, a gente já consegue diagnosticar se tem hipotireoidismo ou hipertireoidismo. Quando sim tem alteração, aí a gente pede exames complementares, que são os anticorpos, né, marcadores de doença autoimune da tireoide, por exemplo. Quando a tireoide está aumentada, então no exame físico, né, que nós vamos examinar o paciente ao palpar a tireoide, pode ter alguma nodulação, nós vamos pedir um ultrassom da tireoide. Então, basicamente, exame de sangue e o ultrassom da tireoide para detecção de nódulos.
E assim, e como tratar os problemas da tireoide, doutor? Como trabalhar eles ali? Então vamos lá. Diagnosticado o hipotireoidismo, que é a falta do hormônio tireoidiano, é a deficiência. Então nós vamos tratar repondo o hormônio tireoidiano, que é a levotiroxina, ok? Quando tem o hipertireoidismo, o excesso da produção de hormônios tireoidianos, então nós vamos tratar com drogas antitireoidianas. A mais comum delas é o tapazol. Ok? Em casos refratários ao tratamento, por exemplo, do hipertireoidismo, existe também a possibilidade da radioiodoterapia, que é diferente da radioterapia, tá? É a iodoterapia, que é também uma situação para neutralizar o funcionamento da tireoide. Quando tem situações de nódulos, ao ultrassom, nós vamos visualizar se os nódulos eles são benignos ou malignos, ou alta suspeita para malignidade. Quando existe essa alta suspeita para câncer, nós solicitamos um exame chamado punção aspirativa por agulha fina, que é a PAF, que nada mais é do que uma biópsia. Colher um pedacinho ali, né, com uma agulha e vai ver no microscópio. E ali sim ter o diagnóstico histopatológico, se é um tumor, se é maligno. Se for maligno, o tratamento é tireoidectomia total, ou seja, a retirada cirúrgica da tireoide, podendo ser complementada com a radioiodoterapia. Doutor, e quando é a hora de buscar ajuda para a tireoide? Quando você vai percebendo esses sintomas, quando isso começa a incomodar muito, qual o momento certo? Bom, o momento ideal é não esperar o problema aparecer, né? É a prevenção já, né? Exato. Então, assim, exames de rotina, anualmente, né? Fazer, então, desde a criança, tá, pessoal? Quando os pais levam aos pediatras, já é comum solicitar exames de sangue. Nos exames vai estar lá incluído o exame da tireoide para criança. Na vida adulta, exames de check-up uma vez por ano para fazer uma dosagem do exame de sangue dos marcadores da tireoide. E claro, se nesse meio tempo, entre um check-up e outro, numa fase da vida que nós não fazemos exames, né? Um jovem, adolescente, saudável, sem doenças, mas que passa a ter sintomas então de cansaço excessivo, poxa, uma queda de cabelo, uma dificuldade de concentração inexplicada, um ganho de peso também inexplicado, então tem que sim buscar ajuda do endocrinologista para fazer os exames e investigar a tireoide. E há alguma maneira de prevenção, doutor? Tem alguma prevenção, algum cuidado especial também? Olha só, Mauro, o cuidado são com esses exames que a gente pode realizar preventivamente. Não existe nenhuma situação de prevenção. Claro, levar um estilo de vida saudável, né? Mas a gente sabe que tem alguns fatores de risco que vão desencadear determinadas doenças. As doenças da tireoide não têm uma causa específica, certo? Então, uma pessoa pode vir a desenvolver um hipotireoidismo por qualquer causa, ok? Então, de repente, tem lá um anticorpo um pouco mais elevado que pode predispor a uma doença autoimune da tireoide. Ou uma situação inflamatória, por exemplo, a pessoa teve uma dor de garganta, uma faringite, uma laringite e pós esse quadro agudo inflamar a tireoide. Então, assim, são coisas imprevisíveis, certo? Idealmente, como para tudo na vida, estilo de vida saudável, atividade física regular e evitar os fatores de risco como álcool, tabagismo e tudo mais. E alguns alimentos e também, alguns alimentos também. Mas o importante é cuidar. Eu até vou deixar o Insta do Dr. Mário ali, de repente vocês ficarem em dúvida, querem saber um pouco mais. Entre lá, conversa com ele, interage com ele também, porque o importante é isso aí, é você saber como cuidar, como prevenir também. Então, vocês podem trocar essa ideia com ele. De repente, querem sugerir pautas aqui também, pode ficar à vontade e mandar para ele. Gratidão. Obrigado. Muito obrigado. Gratidão.